E nós pedimos ao arcanjo São Miguel que envie agora as tropas celestiais para visitar a todos os nossos irmãos que conosco agora estão rezando. Que os santos anjos visitem agora a sua casa, como a irmã dizia, quando você entra conosco nesse mistério de oração, no terço do combate, os anjos já cercam a sua casa. Os anjos começam a povoar o seu lar e a sua casa também se torna uma extensão desse quartel-general. Senhor Jesus, abençoa os teus filhos e filhas e não permita, Pai, em nome de Jesus, que nenhuma armadilha do inimigo atrapalhe ou impeça do teu filho, da tua filha receber a graça que hoje o Senhor reservou para cada coração que está saindo do Egito, que está atravessando o Mar Vermelho, que está atravessando o deserto, rumo à terra prometida, rumo à promessa de Deus para a sua vida. Que sua fronte seja selada pela cruz do Senhor, que o seu coração seja selado pela cruz do Senhor, para que sejamos protegidos e guardados nas chagas do Cordeiro de Deus. Reza comigo, pedindo ao Senhor que proteja e abençoe esse momento de graça. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me força contra os vossos inimigos. São José, rogai por nós. O Senhor hoje quer encher o seu coração de esperança, mas ao mesmo tempo quer encher o seu coração de um espírito de clamor e de oração. Meus irmãos, aqueles que estão acompanhando tudo aquilo que está acontecendo no mundo, aqueles que estão procurando ler ou ouvir o que tem se noticiado no mundo, muitos estão muito aflitos, muitos estão à beira do desespero, mas eu quero dizer que essa não é a postura de quem teve uma experiência com Jesus. Eu quero dizer que a postura daqueles que rezam junto com uma família de oração, aqueles que não só vão à igreja, mas são igreja, buscam a conversão cada dia, como Nossa Senhora disse em suas aparições, quem reza e jejua não tem medo do futuro. No seu coração existe esperança. Quando você se entrega a Deus por meio do Santo Rosário, que foi o pedido da mãe de Jesus, que foi o remédio que ela ofereceu, é diferente a nossa reação quando nós ouvimos notícias. Porque Jesus já disse lá em Mateus 24, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Jesus vai dizer palavras de esperança. Ele diz, é necessário que tudo isso aconteça. Mas quando todas essas coisas acontecerem, olha aí qual é a postura que Jesus ensinou. Levantai as vossas cabeças e olhai, porque a vossa libertação está próxima. São provas, são dores, como Jesus diz, dores de parto, mas que vão trazer um triunfo de Deus. Mas quem já está experimentando esse triunfo de Deus, eu repito, enfrenta de modo diferente essas notícias. Há poucos, na verdade ontem, nós vimos a notícia do presidente da Rússia dizendo que se interferirem, mais do que já estão interferindo, se interferirem no espaço aéreo da Ucrânia, que a Rússia tem agido, Antes de tudo eu quero deixar muito claro que muitos têm politizado isso, defendendo um grupo ou outro grupo. Não, nós somos contra a guerra e nós somos contra a maldade que está sendo feita. E muitas vezes o mal, mais pelos governantes, não que o povo seja isento de pecado, porque é por causa dos nossos pecados que esses males vêm. Mas nós não queremos aqui politizar, nós só queremos mostrar a parte religiosa, a parte profética. Tudo isso que aconteceu foi dito em várias profecias. E isso a gente quer falar aqui agora. Qual é a nossa postura como cristãos? Qual é a postura que Deus espera de mim e de você?
Então eu repito, ontem o presidente da Rússia dizia isso. Dizia que ele está vendo essas sanções que os países ocidentais estão fazendo contra ele como uma declaração de guerra, não somente contra a Ucrânia, mas ele está dizendo que esses países estão declarando guerra a ele. E ele faz ameaça muito clara de atacar esses países. Ele faz ameaça muito clara, como ele já havia dito antes, de acontecerem coisas terríveis como nunca na história, de usar armas nucleares. E os especialistas nesse assunto, em geopolítica, em guerra, estão dizendo que nunca se chegou a essa tensão desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca se chegou a esse nível de coisas. Alguns especialistas dizem que se tudo acabar agora, fizer um acordo agora, o mal, o abalo econômico, tudo, não vai voltar ao mundo ser da mesma forma que antes. Gente, é algo muito sério. Algo que está gerando fome, que está gerando uma grande bagunça na economia global. Isso vai gerando desemprego, fome, aumento dos preços, e quem sofre é o povo. Mas Deus tem avisado há muito tempo, pedindo a conversão, e Deus nos dá esperança que ainda existe remédio. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que tudo isso já foi predito em aparições muitas, mas especialmente, você sabe, na aparição de Nossa Senhora em Fátima. Gente, essa aparição foi algo que marcou a história da humanidade. Nossa Senhora apareceu no início do século passado, e essa aparição de Nossa Senhora em Fátima foi, de certo modo, repetida em muitas outras aparições que vieram confirmar o que ela disse em Fátima. Quem poderia acreditar em 3 criancinhas, 7 anos, 9 anos e 10 anos, se as crianças não tivessem dito para todos aqueles milhares de peregrinos que Nossa Senhora iria fazer um milagre no último dia da aparição? Passariam uma vergonha se nada acontecesse. Existem incrédulos, que eu mesmo sou incrédulo de acreditar neles. Como é que eles podem chegar a esse ponto? De dizer, não, foi um fenômeno natural que aconteceu, que acontece às vezes nos polos e não sei o quê, né? Ainda que fosse um fenômeno natural, ainda que fosse, as crianças avisaram que seria naquele dia e naquela hora. O céu estava todo cheio de nuvens e uma chuva pesada caía. E o que Nossa Senhora disse que aconteceria, o milagre aconteceu. Todo o céu de repente se abre. E todos veem, todos aqueles 70 mil pessoas, até os inimigos da igreja reconheceram. Por que uma aparição tão milagrosa? Estou citando o grande milagre de Fátima. Por quê? Porque ela anunciaria o que iria acontecer em todo o século. Claro que eu não vou me estender aqui, nós temos uma formação sobre Fátima, né? Você escrever Fátima, Instituto Hesed, você encontra, mas eu quero citar 3 palavrinhas que Nossa Senhora disse, dentre muitas coisas. A Rússia vai espalhar os erros pelo mundo, com perseguições a Santo Padre, a igreja, e muitas nações serão destruídas. E a irmã Lúcia pensava, quem é essa senhora malvada chamada Rússia? Ela não entendia, ela era uma criança de 10 anos, muito menos os seus priminhos de 9 e 7. E Nossa Senhora profetizou tudo o que aconteceu e que está acontecendo. Outra palavra são as nações. Nossa Senhora em Fátima disse que no final Deus iria triunfar por meio dela. Mas, antes disso, muitas nações seriam destruídas. Desde a aparição de Fátima até hoje, nenhuma nação foi destruída ainda. Mas Nossa Senhora disse que isso iria acontecer por causa dos pecados. E a terceira palavra, Nossa Senhora trouxe um remédio. Nossa Senhora mostrou o seu coração cercado de espinhos. E ela prometeu para mim e para você, aqueles que abraçarem essa devoção serão salvos. Tanto salvos da perdição eterna, porque ela havia mostrado o inferno, para onde muitas almas estavam indo, como salvos da guerra. Portugal obedeceu a Nossa Senhora e se consagrou ao Imaculado Coração de Maria, o Brasil também alguns anos depois, e não participou da guerra, foi livre, foi protegido.
Enquanto toda a Europa estava tomada por aquela guerra, Portugal foi protegida da Segunda Guerra Mundial por causa da obediência, de usar o remédio que Nossa Senhora deu. Nossa Senhora ensinou 3 modos de você ser devoto do Imaculado Coração dela. Um primeiro, você está fazendo todas as madrugadas. Ela disse: rezem um rosário e terão a paz. A paz primeiro no seu coração, transbordando para a sua casa, sua família. E depois a paz nas nações, no país que ouvir esse apelo. Rosário, você está entendendo esse recado e atendendo o pedido da mãe, o remédio. Segundo modo de ser devoto do Imaculado Coração de Maria, a consagração a ela. Muitos fizeram a consagração mais perfeita a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Se você ainda não fez, nós fizemos todo um curso de preparação, está aqui no YouTube. Pesquise e faça, pois Nossa Senhora espera isso de você. A consagração simples ao coração de Maria nós fazemos todos os dias no fim do Santo Rosário. E por fim, a devoção dos 5 primeiros sábados do mês, recebendo Jesus Eucarístico em reparação pelas ofensas ao Imaculado Coração de Maria, ficando 15 minutos em oração com ela e rezando ao menos um terço. Meus irmãos, se atendermos esses pedidos, é garantida a proteção do Imaculado Coração de Maria, porque Jesus revelou à irmã Lúcia: a paz do mundo foi confiada por Deus ao Imaculado Coração de Maria. Isso é revelação de Fátima. Mas, além da profecia de Fátima, que falou da Rússia, existia uma mística que Nosso Senhor quis revelar para ela detalhes mais profundos daquilo que Ele havia dito em Fátima. Essa mística se chama Irmã Helena Aiello. Eu já conhecia essa mística. Eu queria pedir às irmãs se pudesse ter um retorno, né? Que a gente vai ver algumas figuras dessa... Não está não. A gente vai ver algumas figuras dessa mística, que se chama Helena Aiello. Ela nasceu no ano de 1895 e morreu em 1961. Essa mulher era religiosa, era noviça, mas se tornou enferma, tão doente, ao ponto de que perderam a esperança de que ela iria continuar viva. E as religiosas disseram que ela poderia ir para casa, para morrer em casa mesmo, já que ela não tinha esperança, segundo a medicina, de sair com vida daquela enfermidade. Mas ela indo para casa, Jesus apareceu para ela e a curou. E a partir daí ela começou a ter experiências místicas. E Jesus disse que ela era escolhida por Ele para participar dos sofrimentos dele na cruz. Jesus apareceu alguma vez a figura da irmã? Eu não sei, que eu não estava vendo. Apareceu? Pronto, então vocês viram. Mostra mais uma vez, irmã, a figura aqui da Helena Aiello. Essa beata já foi beatificada pela igreja. Jesus disse a essa mulher, né? Você viu ou vai ver também agora a figura dela sofrendo. Jesus revelou a ela que todas as quintas-feiras e sexta-feira da paixão, ela iria sofrer a paixão de Cristo. E abriam as chagas de Cristo nela, ela suava sangue, todos os sinais da paixão de Cristo aconteciam no corpo dela, né? Tem uma imagem dela sofrendo a paixão de Cristo, como algumas outras místicas. E no sábado ela estava completamente boa, sem nenhuma ferida, porque era um milagre. Ela foi escolhida para participar do mistério da paixão de Cristo. Por isso, algum tempo depois, ela fundou uma congregação com a missão de meditar a paixão de Cristo e ensinar as pessoas a meditar a paixão de Cristo. E essa mulher recebeu inúmeras revelações de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. E quando a igreja beatifica alguém, ela está dizendo que essa pessoa é digna de crédito. Não que seja obrigatório você acreditar nas revelações, mas quando a igreja fala isso, ela está dizendo que essa pessoa era virtuosa, era santa, e ela foi beatificada.
E essas revelações que ela teve, a partir de 1949, toda a década de 50, ela recebeu muitas profecias. Eu vou ler somente algumas poucas para você, porque são muitas e muito fortes sobre o que está acontecendo agora. A ruína e a morte virão sobre o mundo. Virá um flagelo jamais visto na história da humanidade. Cairá do céu sobre todos os povos da terra. Os ímpios serão destruídos por causa dos ultrajes que se fazem contra a divindade, contra Deus. O homem se rebelou contra Deus e há uma epidemia de imoralidade. Olha, pior do que a epidemia, a pandemia que veio. Nosso Senhor está avisando uma epidemia de imoralidade, não somente na alma dos adultos, mas inclusive das crianças, que atrairá a ruína e a morte sobre o mundo. Você está entendendo o que essa profecia está dizendo? A imoralidade está atingindo as crianças, não só os adultos. E tocar nas crianças é tocar na pupila dos olhos de Deus. Jesus disse: se alguém escandalizar uma criança, seria melhor ter sido amarrado a uma pedra de moinho e jogado do alto do rio. Jesus está dizendo que seria melhor sofrer e morrer corporalmente do que escandalizar uma criança. O mundo hoje está fazendo coisas terríveis com as crianças. Gente, vocês acompanharam a doutora Filó, que estava aqui conosco. Ela é pediatra e ela cuida de crianças. As famílias vêm com crianças até 13 anos para ela. E ela contou coisas que eu não teria coragem de contar para vocês aqui. O que estão fazendo com as nossas crianças? Será que a mão de Deus iria ficar indiferente? Com tanta injustiça e perversidade, manchando a moralidade e a inocência das crianças. Olha o que Jesus disse a Helena Aiello: isso atrairá ruína e a morte para o mundo. O mundo está passando por isso, por causa dos pecados, principalmente contra os pequeninos. Uma parte da humanidade será destruída. Meu filho recebe muitos ultrajes dos homens. O mundo está em ruína e a Rússia será queimada. Virá desolação e morte, fogo nunca antes visto sobre a terra. E a Rússia será um instrumento da punição da humanidade. E isso já foi falado por Nossa Senhora em Fátima. Mas Jesus revelou em mais detalhes para essa beata. A Rússia soltará todas as forças do mal sobre todas as nações, e em dado momento destruirá a melhor parte do meu rebanho. Esta passará pela purificação, que será tida como o mais grave flagelo na história do mundo. Gente, está dizendo que o que a Rússia vai fazer o mundo passar será o maior e mais grave flagelo da história do mundo. Nossa Senhora já disse isso em Fátima e agora vem confirmar com essa beata. O que a Rússia vai trazer para o mundo é o maior flagelo, mais grave que o mundo já viu. Mas vem notícias positivas. Ouve, o materialismo está avançando. Virá uma guerra que destruirá povos e nações. Os homens caminharão sobre os cadáveres. A igreja será ferida por dentro e por fora. O mundo tornou-se um vasto túmulo de mortos e moribundos, moralmente, espiritualmente, né? A inocência das crianças é objeto de ataques, de insídias. A juventude perdida pelo escândalo, pela desordem na vida conjugal. A família está sendo destruída, olha a causa dos males. Jesus está avisando na década de 50, gente. Eis a salvação para esses males. Jesus diz, mas o mundo não quer ouvir. O mundo só poderá salvar-se em parte, com a penitência e a oração. Os pecadores, os maus, os ímpios, serão todos destruídos. Mas as almas justas, ouve só isso, os devotos do meu rosário não morrerão, mas sofrerão a dor da morte. Não morrerão, mas verão os seus, verão pessoas próximas morrendo.
Nosso Senhor está prometendo: aqueles que são devotos do rosário serão protegidos milagrosamente neste tempo difícil e verão o triunfo do coração de Maria. Nosso Senhor está dando esperança para aqueles que estão como você, batalhando, mas é hora de batalhar pela nossa família, porque não basta só eu, só você ficar preservado, não. Deus quer preservar a sua casa inteira. Por isso que você está rezando e pedindo agora a conversão dos seus, antes que seja tarde. Olha que promessa maravilhosa, meus irmãos. A Rússia espalhará os novos erros em todo o mundo, promovendo a guerra e a perseguição contra a igreja. Nossa Senhora havia dito isso em Fátima e repete. E ela vai dizer, entre outras coisas, Roma será punida. A Rússia se elevará por cima de todas as nações, especialmente na Europa e mais particularmente na Itália, e plantará a bandeira vermelha na cúpula de São Pedro. Profecia da década de 50. Os homens não reconhecem mais o seu Deus tem sido o pecado, o prazer e a impureza. E ela vai dizer uma frase muito forte: o pecado da impureza já chegou no seu auge. Década de 50. O pecado da impureza chegou no seu auge. Meus irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte, mas eu quero dizer que Deus está nos dando esperança, sabe por quê? Porque se o mal está avançando por causa dos pecados dos homens, Nossa Senhora está dizendo em muitas aparições: aqueles que usarem o remédio que eu estou dando, que viverem a devoção ao meu coração imaculado, serão preservados. Sabe por quê? Porque a devoção ao coração imaculado de Maria é todo cristológico. O centro é Jesus. Por exemplo, o que é rezar o rosário? É meditar junto com a Virgem Maria a vida de Jesus, que é a Bíblia, é o Evangelho. O que é a consagração ao coração de Maria? É imitar Jesus, que desceu do céu e se entregou no ventre de Maria, que ser cuidado por ela. É imitá-lo como ele mandou. E o que é viver a devoção dos 5 primeiros sábados do mês? É confessar e receber Jesus com o coração convertido. Receber Jesus eucarístico. Você entende que o centro é a conversão? E quem abraçar essa devoção ao coração de Maria verá milagres, verá milagres. Nós estamos ouvindo falar dessa guerra, estamos ouvindo falar de milagres que está acontecendo. Eu nem sei qual é esse milagre que a irmã Maria Raquel disse, que o irmão Manuel Maria daqui a pouco vai contar para vocês. Mas é mais uns milagres dos que estão acontecendo, gente. Você acha que a nossa oração, enviando as tropas angélicas lá, para esse lugar de guerra, está sendo em vão? Claro que não, os anjos estão fazendo acontecer milagres, sim. Nós perguntamos para um padre, que está próximo das nossas irmãs lá em Portugal, um padre que é ucraniano, mas que vive em Portugal há alguns anos. Ele diz: estão acontecendo coisas que não sabemos explicar, estão acontecendo graças de proteção que não sabemos explicar. Na verdade, até mesmo os especialistas em guerra estão impressionados. Você já viu a história de Davi e Golias, não é? Davi era um meninozinho, jovenzinho. E Golias era um homem que já tinha experiência de anos de guerra, um homem gigante, o maior de todos os guerreiros do exército filisteu, dos inimigos. E o gigante foi vencido. O que é a Rússia? A maior potência, talvez mundial, com armas terríveis, com uma força de quantidade de armas, de quantidade de soldados, de quantidade de mísseis, quantidade de submarinos, infinitamente maior que um Davizinho, uma pulguinha, que é a Ucrânia. Só que a Ucrânia é consagrada ao Arcanjo Miguel. A sua capital, eu já mostrei aqui, me perdoem, não deu tempo de eu separar a bandeira, que tem São Miguel na bandeira da Ucrânia, é consagrada ao Arcanjo Miguel. As casas dele são consagradas. Nós, do exército de São Miguel, temos nossas casas também, assim como Kiev, eles chamam de Kiev, Assim como essa cidade, a capital da Ucrânia, sua casa também
é consagrada a São Miguel. Lembra da quaresma de São Miguel e da entrega solene que fizemos ao arcanjo? E todos os dias nós renovamos, gente, essa proteção na sua casa, pois essa proteção Deus leva a sério, São Miguel leva a sério. Começou no dia 24 essa invasão da Ucrânia. Gente, já são 12 dias. O presidente da Rússia nunca iria imaginar, os especialistas de guerra dizem isso, de geopolítica, etc. Nunca ele iria imaginar que não iria conseguir em tanto tempo invadir uma pequenina cidade, um país tão fraco. Nós vemos no YouTube imagens de pessoas civis jogando aquelas garrafas, coquetel molotov que chama, né? Jogando em tanque de guerra e vencendo. Isso é um milagre. Mas não terem conseguido ainda invadir esse país, dominar a capital, que é consagrada ao arcanjo Miguel, isso não tem explicação. As pessoas ficam impressionadas. Que resistência é essa? Da onde está vindo a força desse povo? Está vindo da oração, de um exército que luta com armas que são mais poderosas que armas simplesmente carnais. Nós recebemos aqui a mensagem de um pastor que está lá na Ucrânia. Nós perguntamos para o padre ucraniano se essa mensagem do pastor era verdadeira ou não. Às vezes a gente não sabe, porque a gente vive em guerras de informações. Em período de guerra, tanto um país como o outro, muitas mentiras são colocadas para confundir, porque isso é um instrumento dos mais importantes na guerra. Por isso não temos certeza. Mas, de acordo com tudo isso que a gente já está ouvindo e tem certeza, e que o padre falou de milagres que têm acontecido lá, é interessante ouvir o que esse pastor está dizendo. Ele diz assim, pastor Igor, pediu para transmitir essa mensagem a todas as equipes de oração e das igrejas. Por favor, diga ao seu povo que por causa de suas orações, fé e o amor, Deus realmente está lutando nas nossas batalhas. Os foguetes desaparecem no ar, sem chegar às nossas casas, e ninguém sabe explicar o que aconteceu, para onde eles foram. Lembra que o irmão João da Cruz, na última live presencial, não me recordo se foi no domingo, acho que foi no domingo sim, irmão João da Cruz pediu ao Senhor que as bombas não conseguissem ser lançadas, e quando fossem lançadas não explodissem. Olha aqui esse pastor contando isso. Foguetes que aparecem no ar, se preparam para receber a bomba, e de repente não sabem o que aconteceu. Nada aconteceu, sem explicação. Os tanques do inimigo ficam de repente sem combustível, e as tropas russas se perdem e pedem comida, e pedem direção aos nossos moradores. Isso definitivamente é Deus, porque nós estamos lidando com o segundo exército mais forte do mundo, o da Rússia. Porque o maior exército do universo são os anjos do Senhor que estão lutando por nós, aleluia. Que maravilha, isso que esse pastor está declarando, alguém que está lá. Não dá para a gente comprovar detalhes, gente, mas eu acredito sim. Em Medjugorje aconteceu e foi comprovado, mísseis e mísseis e mísseis jogados, não explodiram. Nosso Deus que faz sair água da rocha, lembra? Como lá em Moisés, como hoje, Ele renova esse prodígio. O povo no deserto dizia, como nós vamos poder sair dessa situação? E Deus fez sair do lugar mais improvável, do mais impossível. Deus trouxe a solução. Deus está socorrendo o seu povo, que reza, que se converte, que muda de vida. Está escrito na Bíblia, se o meu povo se converter, se prostrar diante de mim, pedir perdão, mudar o seu coração, eu tirarei o castigo. Isso é fantástico. E como eu fiquei feliz de ver recentemente não, hoje, eu vi hoje de manhã, num canal de notícia do mundo, não era de igreja. Gente, olha que fabuloso, olha que notícia maravilhosa. Um vídeo divulgado e eu fui confirmar, isso daqui é coisa certíssima, né? Tem vídeos e tudo, não dá tempo de passar o videozinho para vocês, eu até tinha separado um videozinho. Um vídeo divulgado pelo prefeito de Kiev, na Ucrânia,
mostra um casamento em plena zona de guerra. O nome dela eu acho, né? Lésia e Valeri são soldados do batalhão de defesa de Kiev, área cercada à distância por tropas russas. Este homem e esta mulher, os dois estão como soldados de guerra. O casal já vivia juntos, viviam em pecado, não eram casados na igreja, não tinham Deus em primeiro lugar, porque não pediram a bênção de Deus para o seu matrimônio. Claro que muitos estão nessa situação por ignorância, mas estão como pagãos. Eles já viviam juntos há muito tempo, mas eles decidiram oficializar a sua união neste domingo. Eu vou pedir para a irmã mostrar agora algumas poucas imagens para que você veja. Olha aí, gente, como soldada, como soldado, com grinalda, com flores. Olha aí, se casando, não é um casamento civil não, viu? Aqui é casamento religioso. Olha aí, o sacerdote também está lutando e defendendo o seu povo, por isso ali com a estola. E isso é alegria para os anjos de Deus, mais do que qualquer outra coisa. O povo está se arrependendo, como no exército de São Miguel. A irmã Maria Raquel tem contado aqui testemunhos inúmeros. Eu estava tantos anos sem casar, eu estava tantos anos sem me confessar, eu estava longe dos sacramentos, eu estava longe da Eucaristia, e a ira de Deus pesava sobre sua vida. E você estava, me desculpe dizer, seguindo os ídolos desse mundo. E você se abriu seu coração para uma experiência com Deus, colocou o Senhor em primeiro lugar e começa agora a experimentar quão suave é o Senhor, experimentar uma presença de Deus na sua vida, uma amizade, uma intimidade de Deus que vai crescendo dentro do seu coração, como a doutora Filó pregava tão belamente aqui. Essa intimidade com Deus que a gente não troca por nada, essa intimidade com Deus que nos faz ouvir notícias e rumores de guerra, como diz o Evangelho, e permanecer em paz, porque a Virgem Maria, que é minha mãe, é a rainha da paz, porque Jesus Cristo, que é o meu bom pastor, Ele mesmo é a nossa paz, está escrito em Efésios 1 e 2, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso shalom, Ele é a nossa paz. Quem vive em intimidade com Deus, Nossa Senhora disse, quem reza e jejua não tem medo do futuro, pois o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem vive a proteção à sombra do Altíssimo diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Você que está abrindo o seu coração, mesmo você que pela primeira vez está fazendo a sua quaresma com o exército de São Miguel, você tem experimentado. É diferente, não é? Receber notícias tristes, Salmo 111, ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro, está tranquilo, está em paz. Que maravilha ter um Deus assim. Só que muita gente ainda não tem, muita gente ainda não se abriu para o remédio, para a conversão. Qual é o sentido da sua vida aqui na terra senão Deus? E é por isso que o nosso exército não é um exército parado não é um exército que somente reza por nós, por nossa família, não. Nós queremos que todos se salvem. E se Nossa Senhora disse que o castigo vai vir para o mundo, muita coisa pode e vai ser evitada pelo sim daqueles que estão rezando e fazendo penitência, daqueles que estão acordando na madrugada por amor, e como diz São João da Cruz, o amor não cansa nem se cansa. Por causa do amor você está ganhando força, como disse a irmã Maria Raquel, nem dá 4 horas da manhã, você já acordou antes do despertador, porque o seu coração está com saudade de Deus. É sacrifício? É. Mas o amor traz sentido para todas as coisas. Meus irmãos, eu esqueci de ler o finalzinho do pastor, ele diz assim: e esta manhã Kiev e outras grandes cidades ainda estão livres, e nós em Lviv não tivemos que correr para os porões, graças te damos,
Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tudo isso é fruto de oração, de sacrifício, de um exército que reza. E eu termino dizendo, como em Lepanto, você sabe que uma das maiores batalhas que aconteceram na história da igreja, os muçulmanos iriam destruir toda a cristandade, mas o Papa mandou todas as tropas que vieram ajudar a igreja, que vieram defender o Ocidente, todos se confessarem. Nos navios todos tinham um padre, todos se confessaram, todos pegaram o rosário e começaram a rezar o rosário, hastearam a bandeira do Santo Rosário, e milagrosamente naquela batalha, os inimigos da igreja disseram que apareceu uma grande mulher. Não foi a igreja que disse não, foram eles, viu? Nas atas deles tem escrito isso, uma grande mulher apareceu e eles tiveram que fugir. Isso foi profetizado por Dom Bosco. Uma nova Lepanto está para acontecer na igreja, que será muito maior, uma nova batalha de Lepanto, e quem vai desbaratar os inimigos será esta mulher vestida de sol. É o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Esperança é o que o Senhor nos dá, esperança é a palavra que o Senhor traz para nós hoje. Se nos convertermos, rezarmos o rosário, consagrarmos ao coração de Maria e fizermos a devoção ao primeiro sábado, a paz do mundo foi confiada ao coração de Maria.